Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Café com Saúde e Bem-Estar. Eu sou a doutora Heloísa Passos e trago aqui sempre alguns temas que a gente acaba achando muito difícil no dia a dia e também pelos fake news a gente tem que desmistificar muitas informações, não é mesmo? E para isso, hoje eu não trouxe exatamente um tema, mas eu trouxe uma profissão que nos rodeia em todos os lugares, seja em domicílio, consultório, hospital, mas aqui o foco é na área hospitalar, que eu vejo que tem muitas dúvidas. E para isso eu trouxe duas amigas de trabalho, duas fisioterapeutas. Muito obrigada, amigas, por estarem aqui hoje. Antes de vocês falarem, eu vou apresentar um pouquinho vocês. Marina Germano, formada em fisioterapia pela Fefisa e pós-graduada em reabilitação cardiopulmonar no Albert Einstein, e a fisioterapeuta Raquel Soares, formada em fisioterapia e pós-graduada em ambiente hospitalar pela Universidade de Mogi das Cruzes. Bom, de novo, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Eu sei que não é fácil, né? A rotina nossa de hospital, né? O nosso dia a dia já não é tão, assim, benéfico para a gente conseguir ficar aí fazendo o programa, mas vocês aceitaram e eu tenho uma honra enorme por isso. Bom, eu que agradeço de estar aqui. Nossa, é um prazer enorme, uma experiência super nova, mas eu espero que o que a gente vá falar aqui seja muito bom para o telespectador. As pessoas que têm dúvidas da nossa profissão. É um espaço muito legal, porque a nossa profissão ela não é tão reconhecida dentro do ambiente hospitalar e acho que é uma oportunidade da gente falar um pouquinho sobre isso. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, podendo fazer parte de um projeto de vida seu. E podendo falar um pouquinho da nossa profissão de uma maneira leve, descontraída, porque eu acho que a informação ela aproxima o paciente da gente, ele se adapta mais ao tratamento, ele aceita melhor o tratamento, porque ele já não tem dúvida no que a gente vai fazer com ele, o que a fisioterapia vai trazer para a vida dele. Então, é muito bom poder falar isso de uma forma leve e descontraída. E é por isso, né, que a gente trouxe, né, essa intenção realmente aqui do nosso pod, tentar explicar para as pessoas a profissão, né, de cada um, a especialidade. No caso de vocês que trabalham dentro do ambiente hospitalar, e eu posso falar com mais propriedade, porque eu também estou ali junto com vocês, acaba que as pessoas não entendem, né, o real papel da fisioterapia. Eu acho que a fisioterapia tem uma visão muito ambulatorial, que também tem a sua importância, né, na reabilitação de pacientes. Existe também a parte da fisioterapeuta na área da estética, mas do ambiente hospitalar e dos pacientes críticos, eu acho que falta muita informação para as pessoas entenderem e que nem a Marina também falou sobre ser desvalorizada. Vocês sentem isso muito no dia a dia de vocês dentro da UTI? Eu sinto. Eu sinto porque a gente é minoria dentro da UTI, né? A gente não é... Nossa profissão não é tão divulgada, né? Quem conhece a gente, geralmente são pacientes que já passaram por um momento crítico ou tiveram familiares nesse momento crítico, né? Se reconhece mais a enfermagem, porque eles estão em maior número, é uma assistência maior ali, mas a gente é muito importante também, a gente é essencial aí dentro do cuidado do paciente crítico. Então, eu me sinto não desvalorizada, né? A gente se valoriza, a gente tem que se valorizar, mas eu me sinto menos reconhecida do que os outros profissionais ali dentro do ambiente hospitalar. Você não acha que não tem o reconhecimento que deveria ter, né? Não tem. E você, amiga? E você sabe que a gente pensa assim, os profissionais da saúde conhecem o trabalho do fisioterapeuta por estarem ali dentro com ele. Essa dúvida surge até dos profissionais que trabalham com você. Às vezes até um conhecimento que eles não fazem ideia que a fisioterapia também estudou aquilo, está ali preparada para poder trabalhar com o paciente crítico desde o momento da sua chegada até o momento da sua alta. Então, a dúvida também surge lá dentro com os próprios profissionais. E acho que isso que a Má falou é muito importante, assim, né? A gente, não importante, mas assim, é muito visível que as pessoas têm muito conhecimento da enfermagem. E eu não desvalorizo nem um pouco, porque a enfermagem, ela é a nossa porta de entrada pelo paciente, né? É um alicerce muito importante dentro do hospital. E a gente precisa muito deles, né? Exatamente. Tanto que
tem a enfermeira, né? Como se ela abrisse a porta e chega os técnicos de enfermagem, né? E aí tem o médico e a fisioterapia, que vai estar em número igual dentro de uma UTI, né? Que são 10 pacientes para cada profissional, né? De uma forma correta na maioria dos hospitais. E acho que o que as pessoas ficam mais na dúvida é o que a Raquel falou. O que cada uma faz, né? O que é o papel do fisioterapeuta ali naquele momento. Vocês conseguem... A gente pode falar por partes, né? Não vamos falar de tudo de uma vez. Mas, assim, quais são os papéis da fisioterapia que vocês percebem aí ser o alicerce dentro de um paciente internado na UTI? Eu sei que na UTI a gente sempre vai pensar no paciente mais crítico, né? Mas também a gente tem um pós-operatório, um paciente com risco maior de complicações, não só um paciente entubado, né? Eu acho que quando a gente fala em fisioterapia, a gente pensa em reabilitação. Tem que ser a primeira palavra, né? Como se fosse um sinônimo da palavra fisioterapia. A gente está ali para reabilitar, a gente está ali para trazer o paciente para sua qualidade de vida de volta, ou uma qualidade de vida em que ele vai se encaixar. Né? Por exemplo, um paciente que entrou no hospital e acabou passando por um processo de amputação. A gente vai trazer ele para a nova realidade dele. Então, a gente vai trabalhar a reabilitação em todos os níveis de cuidado. Desde o crítico até o paciente menos crítico. Mas essa tem que ser a palavra quando pensa em fisioterapia. Reabilitar. Reabilitar. Os pacientes, até conversei com a Maia, essa parte de reabilitação, a gente até discutiu sobre a mobilização dos pacientes dentro da UTI, né? A gente até veio brincando, né? Vocês dando uma voltinha com os pacientes. Eu amo elas andando com os pacientes na UTI. De mãozinhas dadas, segurando o soro. Mas isso é muito importante, né? A gente acha que às vezes ele tá fazendo uma caminhada com o paciente. Você sabe que às vezes até a enfermagem acha que a gente vai pra UTI ou vai pra enfermaria só pra andar com o paciente. Não é só andar, não né? É a mobilização do paciente. Porque um paciente que está internado, não sei se todos sabem, mas ele não anda, né? O paciente está deitado numa cama, o paciente internado numa unidade crítica, que é a UTI. Então, não é um paciente de enfermaria que ele vai no banheiro, que ele levanta, ele vai lá no posto de enfermagem. Não, o paciente dentro da UTI, ele não pode andar sozinho, né? Ele não pode levantar sem alguma autorização. Então, vocês estão ali para auxiliar, mas não é só o andar e sim o mobilizar, porque o paciente que não mobiliza, a gente sabe dos riscos, né? Vamos falar um pouco desses riscos aí em relação à não mobilidade dos pacientes, desde os pacientes que estão ali para uma fragilidade, desses pacientes entubados, que também tem que ter uma mobilidade, lógico, né, de uma forma mais certeira e acompanhado por vocês. A gente vai falar um pouquinho da mobilização precoce, né? Ela vai objetivar prevenir as perdas funcionais do paciente, seja uma função respiratória, função motora, né? Seja um paciente que já tem perdas, né? Ou um paciente que não teve perdas ainda, né? Um paciente que está internado, que está acamado, que está só no leito, né? Isso vai gerar fraqueza muscular, né? Se a gente não mobilizar, vai virar uma fraqueza muscular. E não é só musculatura esquelética, né? De movimento. É a musculatura respiratória também. É um paciente que vai ser muito mais suscetível a ter problemas respiratórios. Então, ele vai ter mais tendência a ter uma pneumonia do que um paciente que anda. Um paciente que já tem essa mobilidade já adquirida, né? Trombose venosa profunda, né? Se você fica ali parado, o sangue fica parado ali nos membros inferiores, nas pernas, né? Vai gerar também um risco de trombose venosa profunda, um TEP logo depois, né? Então, a gente é muito essencial nisso. Mobilizar o paciente é importante por conta disso, de prevenção. Sim, é prevenir, né? É prevenir. É prevenir e recuperação, né? Sim, o prevenir, inclusive, meu penúltimo podcast foi sobre prevenção, né? Não da parte hospitalar, mas a gente sempre está falando nos podcasts sobre a prevenção, né? Porque tudo que envolve saúde envolve prevenção, porque a gente está aqui, lógico, que é para tratar uma doença, mas tudo que a gente quer é evitar que a doença chegue, né? Ou que a doença complique. E dentro da UTI, a gente pode usar um paciente que teve um AVC. Né? Eu acho que é um exemplo clássico, né? Um paciente que teve uma hemiplegia, ou seja, está paralisado do lado direito e ele perde esse movimento. Então, a mobilização precoce, né? O auxílio na parte de atrofia muscular, tanto da parte esquelética quanto pulmonar, é muito importante, porque isso que você falou, eu acho que é essencial, porque é muito difícil para nós, médicos, às vezes explicar
o porquê que o paciente está evoluindo com uma pneumonia na UTI, né? Eles acham que tá porque alguma coisa fez errada, ou porque está muito exposto a bactérias multiresistentes. É lógico que isso pode influenciar, mas o paciente ficar deitado, eu sempre explico. O paciente deitado pensa gravitacional, né? Tudo que é secreção vai ficando ali parado. Então, essa secreção a longo prazo pode evoluir para uma pneumonia. Ele, em imobilismo, né, ele perde a capacidade de remover secreções. Exatamente. Então, a gente trabalha, fala muito paciente crítico, acho que a pessoa já vem na cabeça o paciente entubado. Sim. Né? Que são os pacientes que a gente mais pega, né? Em grande maioria, numa unidade de terapia intensiva. Quando você fala de paciente entubado, você pensa muito em intubação prolongada. O que vai levar a complicação daquele paciente em intubação prolongada? Ele tem risco, sim, maior de pneumonia. Ele tem risco de desenvolver uma pneumonia aspirativa, né, provocada pela ventilação mecânica. Ele corre risco, sim. Ele vai apresentar uma atrofia, ele vai apresentar perda de massa muscular. E não só esse paciente crítico. Como a gente estava falando de prevenção, tem alguns pacientes que eles vão para a UTI para se preparar para uma cirurgia. Então, o fisioterapeuta, ele está lá para preparar esse paciente. Um paciente que é preparado, as complicações, as sequelas pós-cirurgia são menores. E a recuperação é maior. A recuperação né? é maior. É um equilíbrio, né? O tempo de internação é menor, né? Exatamente. Tudo que a gente quer no paciente é diminuir o tempo de internação. Porque as complicações no paciente internado está totalmente relacionado ao tempo de internação, né? Se a gente olhar um relógio, né, de uma forma metafórica aqui, o paciente tem validade dentro de uma internação. A gente sabe que a partir de um momento ele vai começar a complicar, seja por uma infecção, e a gente não tocou nesse assunto, mas a mobilidade também envolve lesão por pressão, né? O paciente sentado que não muda de posição, ele vai abrir uma ferida ali na pele, né? E a gente sabe o quão difícil é tratar esses pacientes, principalmente debilitados. E Raquel, você falou agora sobre a ventilação mecânica, né? E eu acho que a ventilação e a fisioterapia, tirando a caminhada, tirando a caminhada de vocês, é algo que está bem relacionado. Eu acho que as pessoas acabam entendendo que precisa do fisioterapeuta porque está ali no ventilador. Mas eu acho que eles não sabem a real importância, né? Eu acho que eles pensam, vai aspirar. Né? Isso aí é um típico, né, gente? Físio, tem que aspirar o paciente está secretivo. Mas não é só isso. Existe muita coisa por trás. Vamos abordar isso um pouco para a gente tentar explicar? A ventilação mecânica, ela é uma via aérea artificial. Então, quando um paciente vem entubado pra gente, o meu objetivo é tirar ele dessa ventilação artificial o mais rápido possível. A gente trabalha muito em conjunto com a equipe médica, né? A ventilação mecânica, ela não é exclusiva do fisioterapeuta, mas o fisioterapeuta, ele acaba dando um suporte maior nessa área. Então, o meu objetivo é, quanto menos ele ficar entubado e sedado, mais rápido ele vai sair daquele quadro clínico, menos chance de evoluir para uma polineuropatia do paciente crítico, né? Menos chance de complicação e mais rápido ele vai sair da UTI. O fisioterapeuta, a gente trabalha com exames complementares, a gente vai controlar radiografia, a gente vai controlar a gasometria, para a gente poder trabalhar no desmame ventilatório desse paciente, né? Assim, não só, né? Claro, esse é o mais importante. A gente vai ajustar parâmetros ventilatórios de acordo com os exames, de acordo com a clínica que o paciente está apresentando para a gente, né? Mas a gente também vai cuidar dessa questão aqui, né? A gente vai checar a pressão de cuff, né, do tubo do paciente, né? Porque não pode deixar uma pressão muito alta, né? Senão vai lesionar ali o paciente, nem muito baixa, porque aí tem o risco de extubação. Né? E é um paciente que está sedado, que está com droga vasoativa. E aí o paciente pode parar, né? Então, a gente tem que cuidar muito dessa parte. Fixação também do tubo, que é uma outra questão. É a gente que vai cuidar. Assim, eu acho, na minha opinião, que tudo isso é da enfermagem, é do médico, é do fisioterapeuta. Mas tem aquela história, né? Se todo mundo cuidar de tudo, nada é cuidado. Exatamente. Né? Então, a gente acaba cuidando da ventilação. Tem essa divisão, né? É muito legal a equipe multi por isso, né? Que cada um tem a sua função. Mas a gente sabe um pouquinho da função do outro. Para se caso a gente precisar ali dentro do ambiente, a gente vai conseguir assumir aquela função.
né? Mas é um ajudando o outro, né? Porque dentro de um paciente internado, a gente tem a equipe multi, né? Que envolve tanto o médico, enfermeiro, fisioterapeuta, mas quanto outras funções dentro da UTI. Então, é lógico, é isso que você falou, né? Um sabe um pouquinho, cada um sabe mais de uma coisa do que o outro, e cada um tem o seu limite, mas não que esse limite não possa não ser ultrapassado, mas em conjunto, né? Às vezes você sabe um pouco mais daquela parte mecânica do que eu ali, por exemplo, não trabalho muito com paciente entubado, você já trabalha há anos, isso não quer dizer que eu não possa, né? Aliás, eu devo, né? Pedir auxílio, né? Não, isso não tá errado. É a vida do paciente, exatamente, né? Exatamente. E só um adendo aqui que eu vou falar pra galera, a gente pensa que só médico fala termo muito complicado, né? Mas a Raquel, a Marina já falou um monte de coisa aqui que ninguém vai entender. Mas o que ela falou sobre a polineuropatia, né, do paciente crítico, é quando você tem um paciente, um familiar que está entubado, né, por qualquer motivo, seja desde uma pneumonia, um pós-cirúrgico, e ele tem que ficar entubado por um tempo prolongado. E aí fica aquela sedação rodando no paciente durante muito tempo. Então, se você já teve algum familiar seu que você falou assim, a doutora falou que vai desligar a sedação, e teve uma demora muito grande de acordar, o paciente acorda com bastante déficit motor, não consegue ter aquela força, né? Aí tem aquela velha história, né? Que a avó chega com o vô, e aí o vô foi entubado por algum motivo, e aí ela fala, nossa, mas ele andava, e ele não tá mais andando, porque às vezes ficou muito tempo sedado, e isso vai acarretar por a polineuropatia, né? Do paciente crítico, que é essas complicações, né? Bom, e também aí você falou sobre toda a parte do tubo, né? Sobre a parte da ventilação. E eu acho que esse desmame de oxigênio é muito importante, né? Porque a parte da ventilação mecânica, as pessoas acham que é só colocar ali o tubo e deixar esperar, né? E aí, quando a gente acha que vai desligar a sedação, é só tirar o tubo e seguir. É muito mais complexo do que isso, né? É difícil de explicar isso, é difícil. As pessoas, acho que acabam olhando o atendimento do fisioterapeuta e pensa, o físio vai aspirar aquele paciente. E não é só aspirar, né? A gente tem que proteger, sim, as vias aéreas, porque ele diminuiu a sua capacidade de remover secreções sozinho, mas é uma via aérea artificial. Então, ele pode causar lesão pulmonar, se não for adequado. A gente, como eu falei, a gente trabalha em conjunto com os médicos porque a gente quer esse paciente o menos sedado o mais rápido possível, né? Quanto menos sedado, mais ativo o paciente fica e mais... E menos tempo de ventilação e mais rápido ele consegue trabalhar força motora, se adequar na sua funcionalidade de novo. Trabalha com tempo, né? Sim. A gente trabalha com tempo. Sim. O relógio tá correndo. Hora, né? E o paciente crítico, ele muda rápido. A gente precisa que as coisas sejam rápidas, né? Porque a gente sabe quanto mais rápido o desfecho clínico vai ser melhor, né? Se é um paciente que está muito arrastado ali na ventilação, um paciente que está muito arrastado em sedação, às vezes por ajustes mesmo de parâmetros ventilatórios, isso acontece, né? Às vezes se faz empiricamente, né? Às vezes por falta de ajustes de medicações, né? A gente sabe que o desfecho não vai ser tão bom. Aí um paciente que está há mais de 15 dias já na ventilação, a gente sabe que vai para ir para uma traqueostomia. Eu não quero ir para uma traqueostomia. Se eu tivesse entubada, eu gostaria de ser estubado o mais rápido possível. Todo mundo quer, né? Porque a gente sabe, é lógico que eu sempre falo que a traqueostomia nos pacientes não é que o paciente está piorando, mas a gente sabe que é um quadro mais arrastado. Então, a gente sabe que vai ser um pouco mais árduo aí todo essa caminhada dele dentro da internação. Até a reabilitação vai ser mais complicada, porque é um paciente que vai ter muito mais fraqueza muscular. Sim, né? E essa fraqueza muscular que você falou até antes, no início, está muito relacionada ao nosso músculo do tórax, né? As pessoas às vezes se apegam ao músculo da mão, da perna, enfim. Mas elas esquecem que a gente tem músculo no corpo inteiro. Então, quando o paciente está lá numa ventilação mecânica há muitos dias, ele não tem mais esse esforço, né? Então, é por isso que a gente tem o desmame, né? Por isso que às vezes a gente quer deixar o paciente acordado. E eu acho que deixar o paciente acordado, muitas vezes, para o familiar que está ali em conjunto, é um momento de muita ansiedade, angústia, né? Mas aí a gente tem que explicar
Porque nem sempre ele volta como ele era antes, né? Ele volta confuso. E a gente às vezes quer que ele faça essa fisioterapia da parte muscular do tórax, né? Então ele precisa respirar mais com o ventilador. Pra gente respirar é uma coisa tão intuitiva que a gente esquece que tem musculatura por trás disso, Exatamente. né? A gente faz de forma tão passiva ali que a gente esquece que a gente tem que trabalhar essa musculatura também. E você falou isso, teve uma oftalmo que veio aqui e ela virou e falou assim que o olho é para não sentir. Se você sentir o olho, é porque tem alguma coisa errada. E eu acho que a respiração é a mesma coisa. A respiração é para você não sentir. Se você sentiu que tá faltando ar, que tá difícil de respirar, é porque tem alguma coisa de errada. Bom, né? E acho que de ventilação é isso, né? Eu acho que é muito complexo se a gente for querer explicar cada parte da ventilação mecânica aqui, né? A gente já falou um monte de termo aí complicado, mas enfim, a gente falou sobre equipe multi, né? Que na UTI a gente tem inúmeros profissionais. Não é só o médico, às vezes a pessoa pensa que é só o médico, ou é só o enfermeiro, né? Ou o técnico de enfermagem, ou só o fisioterapeuta. Mas não, a gente tem farmacêutico, a gente tem nutrição, a gente tem psicólogo, a gente tem assistente social. E eu acho que a equipe multi, eu como já trabalho há muito tempo na UTI, eu já passei por vários lugares, vários serviços. E eu vejo o quanto isso é importante, né? Porque a gente tem cada vez mais estudos que nem a Má falou, que cada um sabe a sua área e a gente tem que entrelaçar elas, né? E o que é equipe multi, né? O que é uma discussão multi? A gente sempre reúne todo mundo para discutir sobre o paciente. Então, eu vou falar sobre a medicação, se eu acho que tem que trocar, se eu acho que tem que tirar a sedação nesse momento, como o meu papel como médico ali. Mas você vai falar sobre a parte ventilatória e a nutrição vai falar se a gente vai progredir ou não a dieta. Então, cada um vai ter a sua função. E falando nisso, eu queria saber como é que vocês se sentem fazendo parte de uma equipe multi. Assim, vocês acham que vocês já trabalharam, acho que em outros serviços, né? Sim. Vocês acham a diferença de um para outro? Quanto vocês foram mais incluídas, quando não foram? O quanto isso impactou no ver do seu serviço, né? Tipo assim, eu me senti melhor porque eu pude falar, né? Que você falou, às vezes eu sou desvalorizada, né? Não pude falar, não fui ouvida. Como é que vocês se veem nesse momento? Olha, assim, eu acho assim que a gente depende muito da equipe, né? Um depende do outro, acaba sendo um corpo só. São vários membros, mas é um corpo só, né? O paciente, ele precisa estar bem nutrido para fazer um bom exercício. Ele precisa estar com as drogas ajustadas, todos os remédios bem ajustados, porque eu não posso chegar no paciente, ele tá sonolento, ou tá com dor, né? Isso vai adiar mais ainda a fisioterapia naquele dia, naquele momento, e é crucial, né? É um momento crucial, um paciente crítico, é crucial que tem que ser feito. Certo. Né? Quando eu tô ali na reunião da equipe multi e eu sou ouvida, eu tenho certeza que aquele paciente ele vai ter um desfecho muito bom. Né? Não só eu ouvida, como todo mundo vai ser ouvido, a gente vai ajustar ali, né, as condutas todas. Eu sei que aquilo vai ser bom para o paciente, né? Então, assim, eu me sinto bem quando eu sou ouvida, mas já chegou momentos que eu não fui ouvida, né? E isso é ruim, né? Isso é profissionalmente muito ruim. falando. Sim. Porque a gente é desestimulante, né? E eu acho que quem perde também é o paciente. Porque tá todo mundo ali. Querendo ajudá-lo. A equipe toda tá por um bem comum, que é o paciente, né? Que é a melhora do paciente. E não é por ego, né? Pelo paciente. A gente tá ali pelo paciente. A gente tá ali lutando por ele. Pela qualidade de vida dele, pela melhora dele. A coisa mais gratificante é a gente ver um paciente indo de alta. Principalmente aquele paciente que ficou muito grave na UTI com você. Ele ir de alta é um reconhecimento de que o trabalho da equipe foi bem feito. É o trabalho da equipe, né? Não é o trabalho só do físio, só do médico, só da Nutri. É da equipe. Sim. E todo mundo fica feliz, né? E eu acho que realmente é muito... Eu e a Raquel já trabalhamos, né, um pouco mais tempo juntas. E a gente já passou por alguns momentos que a gente não era ouvida. Né? Tanto a Raquel como fisioterapeuta, tanto eu como médica ali como plantonista. Isso era muito triste pra gente, né? Frustrante. É muito frustrante, porque a gente tá ali o dia inteiro, né? E às vezes a pessoa que tá ali, né, passando a visita conosco, não tá ali no dia inteiro, não sabe, chega e desliga a sedação. Nossa, desligar a sedação. Isso é o pior pra mim. Eu xingo horrores por dentro, por fora eu fico plena. Mas a sedação ali, tá bom? Desliguei o bloqueador neuromuscular. E vai embora. E foi embora. Lembrando que o físio não tá ali pra aspirar e dar a voltinha com o paciente na UTI.
Exatamente. E uma coisa que você tocou no assunto, Má, e eu acho até importante a gente falar aqui, que é sobre a dor. Né, que você falou assim, quando o paciente tem dor, limita o trabalho de vocês, Sim. né? Limita o trabalho de todo mundo, mas eu acho que da fisioterapia principalmente, seja dentro do ambiente hospitalar, seja dentro de um consultório, né? O paciente, às vezes, ele procura o fisioterapeuta, muitas vezes não, a maioria das vezes, porque ele tem dor, Sim. né? E a gente precisa controlar essa dor, né? E qual é que é o papel da fisioterapia nesse controle de dor? A gente já falou da mobilização precoce, Sim. que eu acho que isso é essencial nos pacientes críticos e não críticos, mas existe outras posições aí que vocês vão entrar nesse cuidados da dor do paciente? Acho que é tirar o paciente do imobilismo. Esse é o principal para diminuir dor. O paciente que ele fica muito tempo deitado, ele vai ter dor na coluna, ele vai ter dor nas pernas, ele vai ter edema articular. Então, eu acho que é mobilizar. A gente cai de novo naquela história de mobilização. Sempre vai cair sempre vai cair na história de mobilização. O paciente bem posicionado num leito, ele melhora absurdamente. A respiração, né? Às vezes o paciente tá lá jogado no leito assim, aí todo mundo fala, ai, chama a física, tá em insuficiência respiratória. Você vai ver, o paciente tá assim. Às vezes, paciente intubado, que a gente acha que precisa aumentar a sedação e era só um posicionamento. É só um posicionamento, porque o paciente sente dor. Mesmo o paciente intubado, as pessoas acham que não sente dor, né? Mas sente, a depender da sedação, né? Da sedanalgesia que está sendo feita. E também porque a gente já sabe que os estudos mostram, que nem a Raquel falou inicialmente, que quanto menos sedado, melhor para o paciente. Então, a gente tem que controlar a dor de outras formas. Não deixando o paciente em coma, né? Sem nenhum tipo de resposta. Mas ele tem que ser controlado da dor para conseguir fazer esse manuseio aí de uma forma mais correta. Sim. Né? Tem paciente que, por estar com dor, por mais que a gente insista, acho que a Raquel também já passou por isso, acho que todo físio já passou por isso. Por mais que você insista, ele não quer fazer. Porque ele entende que quanto mais mexer, mais vai doer. Aí você começa a persuadir ali o paciente. Vai começar a alongar, mobiliza um pouquinho a articulação. Vai ganhando confiança. Ele vai vendo que não vai doer tanto, aí você vai evoluindo. Então, vamos sentar um pouquinho, pelo menos para o senhor respirar um pouco. Aí a gente vai ganhando, mas tem paciente que não aceita. E aí você conversa com a equipe. Doutor, dá um remedinho, ou dá um remedinho lá, vamos tentar. Alguns pacientes que têm dor muito aguda, né, passou por um processo cirúrgico e tem uma dor muito aguda, às vezes a gente combina com o pessoal da enfermagem de fazer a fisioterapia perto da medicação de dor, né? Então o paciente ele se sente até mais seguro de poder fazer, de poder sentar, medo, né? tem medo. Você acabou de abrir a barriga, né? Vou falar um termo bem esdrúxulo, assim. Abrir a barriga. Eu tenho medo de andar. Porque você vai pensar assim, primeiro eu vou sentir dor, segundo vai abrir minha barriga. Né? E aí é que nem a gente volta também até no início de falar da má informação, né? Porque você chega lá como fisioterapeuta para um paciente que não está tão crítico, mas ele está no pós-operatório. E aí você fala, vamos andar, porque você precisa andar. E ele fala, não vou andar. Não quero. Moça, eu acabei de operar. Exatamente, moça, Fala assim, você vai me levantar pra andar? Não, eu vou cair. E eles têm medo, né? Eles morrem de medo. Eles morrem de medo, isso é verdade. E isso aí mostra sempre que a gente precisa mostrar realmente as informações para ele explicar. E a gente que trabalha na rede pública, eu sei que vocês também trabalham em outras áreas, né, em outros hospitais, mas principalmente na área pública, é importante explicar bem de pouquinho em pouquinho, né? Às vezes você desenhar para o paciente, porque eles realmente, às vezes, não têm o conhecimento do que está acontecendo, do que você vai fazer com ele. E o familiar ali vendo você aspirando um paciente, por exemplo, né, entubado, ele já fica muito nervoso. Sim. Porque, às vezes, na hora da aspiração, o paciente agita, né? Ele acha que a gente está machucando o familiar. Quando você está movimentando o paciente entubado, não é que você está mexendo nele, ele está sedado, né? Então, realmente, eu acho que vocês têm muitas barreiras, né, a serem aí trabalhadas quando vocês estão na função de vocês. Eu acho que chega a ser um pouco de privilégio a minha área, né, da parte médica. Quando eu chego, o que eu falo é falado. Né? Não tô falando que tem que ser assim, né? Não, mas é a realidade. Mas é a realidade, né? As pessoas olham pra gente, né? E acredito no que eu tô falando. A gente tem isso é cultural. É cultural. A gente tem uma responsabilidade muito grande por causa disso, né?
Então, é um privilégio da área médica, quando a gente chegar a falar com o familiar, ele nos ouve, né? Agora, quando você chega, né? Quando o técnico de enfermagem chega, ou quando qualquer outra pessoa ali da equipe multi chega para tentar conversar, ele não leva tão a sério se eu não der a última palavra. E eu acho que isso que entra a conexão entre a equipe, né? Porque é importante eu mostrar a importância sua pro familiar. Sim. Né? É lógico que não deveria ser o correto, né? Deveria a pessoa já saber a sua importância. Mas, como, infelizmente, às vezes tem essa diferença, eu acho que é essencial eu, né, médica, às vezes chefe ali da equipe de uma forma geral, mostrar para o familiar, olha, aqui tá a fisioterapeuta Raquel, aqui tá a fisioterapeuta Marina, elas têm que mexer no par de vocês. Elas têm que mexer, têm que andar, têm que fazer isso, porque é o necessário, né? Então, eu acho que a boa relação médico-fisioterapia, como qualquer outra relação ali dentro, é essencial para que o trabalho evolua, né? Vocês sentem isso ou vocês discordam comigo? Não, eu eu sou a chefe do plantão. Eu concordo, mas isso é o seu plantão, né? Exato. Não é realidade com todos os médicos, né? Não é. Tem alguns que têm umas barreiras, né, Raquel? Sim. Principalmente se não conhece o nosso trabalho. Eu acho que isso em qualquer profissão, né? A partir do momento que a gente conhece, que a gente confia, a gente dá uma abertura maior, né? A gente dá um voto de confiança para aquele profissional. Isso acontece com a gente em relação aos médicos também, né? Quando a gente não conhece, a gente acaba criando uma barreira com aquele médico. E olha, A gente julga muito. Exato. E eu comecei num trabalho novo, né? Vocês sabem, recentemente. E eu publiquei lá nos meus stories, estava falando que eu acho que acredito que vocês também, primeiro, por ser mulher, né? Mulher, a gente já tem, né, um certo receio, mas as pessoas já olham de uma certa diferença. Como assim uma mulher está trabalhando dentro de um ambiente tão crítico, né? E fora o poder que a gente pode ter ali dentro, né? Então, eu comecei, né, num hospital recente, e aí eu publiquei e falei assim, a gente sempre fica nervoso, porque não que eu tenha 18 anos, mas eu sou mulher, né? Eu sou nova, né? Tenho 32 anos. Às vezes a pessoa exige olha... muito mais da gente do que exigiria de um médico homem, de profissional homem, né? E aí já olha com certo receio. Então, a gente tem que ficar provando a nossa função, né? E ganhando respeito, né? Eu acho que é lógico que em qualquer profissão, em qualquer área, a gente tem que ganhar um respeito mostrando o nosso serviço de uma forma, de uma boa qualidade. Não adianta eu falar assim, não, eu sou mulher, eu vou chegar lá e vou fazer qualquer coisa. Não. A gente realmente tem que provar, ganhar respeito. Mas o provar, às vezes, demora um pouco, né? Porque às vezes você chega num lugar e não tem paciente entubado. Porque às vezes você nunca teve intercorrência com essa equipe. Você não pode mostrar o seu trabalho, né? Exatamente. Pra gente adquirir essa confiança tanto da equipe quanto dos pacientes, a gente precisa passar por todas as intercorrências, gente. E é muita intercorrência, né? Sim. Eu tenho sentido isso que você falou, né? A questão de físio-homem. Ele é muito mais bem visto na equipe, eu ouvi isso, do que físio-mulher. Até com os pacientes. Tem vozinha que comigo não quer andar. Ai, tá melhor do seu tamanho, né, amiga? Eu tô na média, tenho 1,65. Comigo não quer andar. Mas aí no outro dia é um físio-homem, ela faz tudo, dá até cambalhota. Sim. Né? Não é cambalhota, é modo de falar, mas faz tudo. E comigo já não faz, só por ser uma figura masculina. Né? Então, eu sinto essa diferença. Né? Até na hora de discutir com o médico que é homem, é muito diferente de discutir com você, por exemplo. Porque você já vai estar mais acessível para mim, né? E você já conhece meu trabalho, já conhece o trabalho da Raquel. Então, eu sinto isso que você comentou. Você já sentiu isso, amiga, no serviço? De ser mulher, de ter que provar por causa disso ou não? Em todos os hospitais que eu passei, eu trabalhei por muito tempo no mesmo hospital. Então, você acaba trabalhando com a mesma equipe, com os mesmos médicos, os mesmos enfermeiros, e as pessoas criam confiança em você a partir do tempo, né? Então, eu particularmente, eu nunca senti essa diferença entre homem e mulher, mas de ser nova, de acabar de entrar num serviço e as pessoas te olharem, será que ela sabe? Sim. Né? Uma carinha tão Já te novinha julgando. E não hoje em dia, né? Mas alguns anos atrás. Alguns belos anos, Alguns né, belos amiga? anos Amiga, atrás. tá super nova. Olhar e falar, será?
né? Será que ela tem capacidade? Será que ela tem experiência? Mas eu tive esse privilégio de todos os hospitais que eu passei, trabalhar por muitos anos, então consegui mostrar o meu serviço e criar confiança na equipe. Realmente, trabalhar num lugar durante um período prolongado é muito bom, né? Pensando numa forma de equipe. Porque todo mundo conhece o nosso jeito, né? Na onde a gente trabalha lá no SUS, esses dias eu fui passar um catéter, eu falei assim, não, chama fulano que ele já me conhece, né? Que eles, não, porque a menina tá começando hoje. Eu falei assim, não, chama ele porque ele já sabe o meu jeito. Porque as pessoas entendem como é que você trabalha. Então, e até por isso que às vezes a gente tem um receio de sair de onde a gente tá. Né? Às vezes se acomoda, a gente se acomoda. Eu acho que isso acontece em qualquer trabalho, mas na nossa área, que às vezes a gente tem que ficar toda hora provando a nossa função, a gente se acomoda. né? Exatamente, tem que chegar lá. Só de pensar e aí em fico mudar. pensando. E eu vou contar uma história, agora que eu lembrei disso, é muito engraçado. E as pessoas que ouvirem essa história vão saber exatamente quem são elas, tá? Eu comecei a trabalhar num hospital privado há um tempinho atrás. E aí, no meu primeiro dia, eu cheguei lá e não tinha pacientes críticos. Eram pacientes pós-operatórios, né? Um paciente que estava ali mais por vigilância neurológica. Então, eu não tive intercorrência. E aí, vocês sabem, né, gente, que eu adoro andar de salto. E eu cheguei como na UTI de salto, né? E a UTI não é lugar de salto, né? Só no toque-toque. Toque, tec, era a doutora Heloísa chegando. Prazer, não sei o que, né? Ok. Aí, no outro plantão, eu cheguei novamente. Lá são 2 UTIs. Uma UTI, onde eu estava, não tinha paciente complexo. Cheguei no meu toque, falei bom dia, não sei o que, e aí me chamaram para uma intercorrência na outra UTI. Que tinha um médico que estava precisando de um auxílio. E falaram assim, doutora, você pode auxiliar na UTI? Por favor, que tem uma paciente que está precisando ser entubada. E aí eu cheguei e as pessoas me olhavam como? Mulher, patricinha, de salto. A Dondoca chegou. A Dondoca chegou, de maquiagem. chegou. De maquiagem. Se eu tô assim hoje, imagina, né? E aí, eu mudei o meu foco. Eu falei assim, cadê a sedação? Aí eu falei super grosso. Não grosso, né, gente? Desculpa, mas eu falei sério. Falei firme, né? Falei assim, cadê a sedação do paciente? A farmácia não liberou. Aí eu olhei pra enfermeira e falei assim, então você vai abrir o carrinho de parada. Aí ela falou assim, você vai abrir, eu não quero saber de onde vai vir essa medicação. A gente vai entubar essa paciente agora, porque essa paciente, ela está em insuficiência respiratória. Enfim, no final deu certo, entubei a paciente. Aí depois de um tempo, eu fiquei amiga de todo mundo, né? Depois de 2, 3, um mês, começaram a conversar comigo, começaram a ver como eu trabalhava. E aí a chefe da enfermagem chegou e falou assim pra mim, preciso te confessar uma coisa. Eu falei, eu achava você insuportável. Nossa, quando você chegou aqui de salto, toda metida, eu falava assim, gente, cuidado com aquela médica. Ela é muito chata. Eu falei assim, gente, que absurdo. Quando eu fui chata com você, ela, nossa, naquela intercorrência, que não sei o que, não. Eu falei assim, não. Vocês têm que entender que Heloísa trabalha. Você precisou se posicionar, né? Exatamente. E aí, nesse momento, enquanto você não cria intimidade, você ainda é má vista, né? Você, nossa, que grossa, nossa. É julgamento, né? Se você não faz, você é ruim. Se você faz, você é ruim também. Exatamente. Bom, gente, pra falar mais um pouquinho aí da história de vocês dentro da UTI, né? Porque eu acho que a gente falou um monte de coisa, a gente até saiu do assunto, até fofoca eu já falei. Mas sobre experiências de vocês dentro da UTI, assim, que marcaram, né? Eu não sei, uma pergunta, só uma curiosidade. Vocês já trabalharam ambulatorialmente ou sempre trabalhou em hospital? Já. Eu já trabalhei em ambulatorial. Já trabalhei em ambulatorial. Eu comecei no ambulatorial. Começou ambulatorial e você ficou quanto tempo, mais ou menos? Eu fui estagiária em 2012 até 2014, com neuro e ortopedia. Paciente neurofuncional e ortopedia. Aí, depois eu voltei de novo, em 2016, também na mesma empresa. Eu fiquei lá até o comecinho da pandemia, aí depois eu iniciei no ambiente hospitalar. Aí eu já não voltei mais para o ambulatorial. E você, Raquel? Eu fiquei pouco tempo. Pouco tempo. Você sempre amou mais a parte... Sempre. Eu me formei em 2008, em 2009 eu já estava dentro de um hospital já, fazendo pós e trabalhando ao mesmo tempo. Trabalhei com algumas áreas
junto com a área hospitalar. Uhum. Já trabalhei até em dermatofuncional, porque eu tenho pós-graduação em Caramba, não dermatofuncional. imaginava, amiga, não imaginava. Eu fiz como um complemento para tratar pacientes de pós-operatório, pacientes de queimados, porque eu já trabalhei com pacientes de queimados, então esse foi o foco do dermatofuncional para mim. Sim. O ambulatório ficou muito... Foi um período curto. Tá. Né? Era só uma curiosidade mesmo, mas o que eu queria saber era sobre experiências que vocês já tiveram, né? Algum fato marcante, igual a Raquel falou, quando o paciente sai, né? A gente sempre sente aquele prazer, né? De trabalho bem feito como profissional. E aí, nesses anos que vocês trabalham com pacientes mais críticos, pacientes dentro de uma UTI, existe um caso específico que ficou marcado, né? Eu sei que na pandemia teve muitos casos, né? Eu acho que a gente teve bastante, tem várias histórias para contar. Mas se hoje perguntar para você, Má, uma história que você nunca esquecerá, assim, de um paciente que evoluiu, até às vezes de uma forma desfavorável, mas que te marcou? Ai, Lu, tem. Toda vez que eu falo dessa paciente, eu me emociono, sabe? Porque foi muito marcante pra mim. Eu passei na pandemia, em nenhum momento eu chorei pelo paciente, assim. A gente ficou meio frio, porque precisava de respostas rápidas, né? E eu achei que se eu passei pela pandemia e eu não chorei, eu não ia chorar nunca mais. Mas um dado momento, num hospital particular que eu trabalhava, internou uma grávida de gêmeos. Foi pesado pra mim aquilo. E na época, eu tava começando a pensar em engravidar. Então, eu já tinha a sensibilidade pessoal mesmo, né? E ela ia casar no sábado. E na sexta-feira, ela internou com dor de cabeça. Ela evoluiu com uma hemorragia subaracnoide. Um sangramento, um AVC. Sangramento, vamos dar assim, tá. Evoluiu com sangramento. Ela precisou ser entubada, né? E isso que ela chegou com dor de cabeça. Aí, tudo bem, fui lá, ajudei, auxiliei na intubação, porque a gente também auxilia na intubação, né? A gente vai garantir ali a ventilação. E intubou, colocou lá as drogas, os sedativos. Eu falei, pronto, não tem mais. E era assim, de semanas, o feto tava de semanas, né? Eu falei, não tem mais neném. E assim, fria. Aí subiram com sonar, com o aparelhinho pra ver o batimento, pra ouvir o batimento cardíaco. Aí passou o sonar, aí começou aquela frequência cardíaca do Você já estava ali presente. E eu tava ali à beira-leito. A cada batida do coração do neném, pra mim já... E ela ia casar no sábado. Ela ia casar no sábado. E aí eu falei assim, então o outro não tem. Acho que só é um gêmeo, né? Acho que só um sobreviveu. Já foi um milagre, né? Já foi um milagre. Aí foi no outro. Os dois corações estavam batendo. E eu acho que não tinha nem 8 semanas. Era muito novinho, né? Aí eu olhei pra ela, vi ela entubada. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia nessa vida. Será que acontece um milagre aqui? O milagre não foi exatamente da forma que a gente queria que fosse. Mas, resumindo, ela foi transferida para um hospital que tinha mais recursos, né? Para levar essa gestação até o final. Ela foi entubada, né? Foi entubada do hospital para lá, foi transferida entubada. Se manteve entubada, eles manteram o corpo da mãe viva, né? Ela teve morte cerebral. Ela teve morte cerebral. Até o nascimento das crianças. Teve o nascimento das gêmeas, né? Elas estão super bem hoje. Eu ouço histórias delas, né? Elas estão super bem, mas a mãe, enquanto elas estavam nascendo, a mãe estava falecendo, né? Então, isso me marcou muito. Toda vez que alguém me pergunta, eu falo disso. Porque falando, você não vai sentir o que eu senti naquele momento. E foi bem complicado. Foi bem complicado segurar a emoção. Porque você também estava passando por um momento pessoal seu, né? Então, você também queria estar naquela posição. E pra gente ver que a vida é passageira. Né? E é triste, né? Muitas vezes, às vezes, essa perda, né? A gente não tem como explicar. Mas que, pelo menos o seu ato ali, conseguiu salvar as crianças. Né? E às vezes a gente acha que não tá salvando, mas a gente conseguiu salvar 2 vidas, né? A gente, assim, desculpa, você conseguiu ali auxiliando. Eu e toda a equipe. Exatamente, exatamente. Muito legal, eu já ouvi essa história, né, algumas vezes. É realmente muito marcante, não é uma história comum na medicina, né? E é, assim, de superação, né? Tanto pra família dela, pra equipe, que realmente manter, né? Não é fácil e... É muito difícil para o familiar ter esse diagnóstico de morte cerebral, ainda mais uma paciente grávida,
né, de gêmeos e que estava prestes a casar. E né? você não podia, o médico não podia declarar a morte cerebral ali, porque precisava que continuasse todas as funções orgânicas funcionando bem para prolongar a gestação o máximo possível. Então, não conseguirem ter um parto o mais seguro possível dentro daquela situação. A gente sabia da morte cerebral, mas não podia dar esse diagnóstico, né? Muito linda, amiga. Obrigada por compartilhar. Que bom que você não chorou não pra estragar a maquiagem. Eu tô fazendo terapia agora. E, Raquel, você tem alguma história para contar pra gente? Eu acho que não uma história específica, mas a pandemia mexeu demais comigo. Foi um período que eu repensei a minha profissão. Eu pensei em largar, em deixar essa área hospitalar, porque eu acho que só quem é da área da saúde e viveu o que a gente viveu sabe o quão pesado foi. Mexeu demais com tudo que eu acreditava. Acho que mexeu com fé, né? Mexeu com crenças pessoais, mexeu com que a gente estudou a vida inteira para salvar. Para reabilitar, para ver paciente indo embora. E aquela incerteza de lutar com uma doença que a gente não conhecia, que a gente teve que estudar do dia para a noite e se preparar para vencer. E incerteza, né? Na época da pandemia, eu trabalhava em 2 hospitais do SUS. Eu ficava na UTI e no outro eu ficava no pronto-socorro do Covid. E ver famílias inteiras sendo internadas ao mesmo tempo. E às vezes só um sair e aquela filha não saber que o pai que estava na sala do lado morreu e a mãe que estava na outra sala morreu também. Situações de você entrar em quartos de pacientes em insuficiência respiratória, o paciente segurar no seu braço e pedir socorro e você não poder fazer nada por ele, porque eu cheguei a ver de frente faltar oxigênio, faltar ventilador mecânico, faltar medicação, faltar sedação e a gente ficar impotente. Foi cenário de guerra, né? Foi cenário de guerra. Então, acho que isso marcou muito. Eu penso na minha profissão antes e depois da pandemia. Né? Aquele medo de levar para casa, de atingir um familiar. Meu pai e o meu irmão queriam que eu saísse daquela profissão de qualquer forma. Queriam que eu não trabalhasse mais dentro do hospital. Porque eles tinham medo que acontecesse comigo tudo que eles estavam vendo na TV. Né? A gente ficou um tempo afastado para preservar eles. Não sabia exatamente como é que tudo funcionava, como é que ia então acontecer. Todo mundo ficou isolado, né? E principalmente nós da área da saúde. Sim, então marcou muito minha vida a pandemia, com todos os casos e acontecimentos que eu vi de perto. Não, eu imagino, né? Eu acho que as 2 histórias aí que vocês falaram, eu como médica comecei a trabalhar na UTI na pandemia, então eu peguei a primeira onda, a segunda onda, realmente foi muito marcante. Eu tenho várias histórias assim que me vêm à cabeça e acho que ali toda vez, às vezes eu chegava em casa chorando, né? Porque eu nunca mais esqueço, eu vou só falar dessa paciente especificamente, que era Natal. Era pro dia 24 e pro dia 25. No dia 24, ela falou assim, você é tão linda, você parece meu filho. E no dia 24 eu tive que entubá-la e no dia 25 ela faleceu. Né? E eu tava morando em São Paulo, tinha acabado de mudar para São Paulo. Eu não me recordo se o nome da neta dela era o mesmo nome do que eu, ou se ela se chamava Heloísa. Mas aquilo me marcou demais, porque eu tive que conversar com o filho dela. Né? E olhando para ele, pensava, ela me comparou a você, né? E ela falou de você antes, acho que foi as últimas palavras, assim, as últimas palavras dela foi me comparando como eu era bonita como você, né? E ter que passar essa mensagem, né, de óbito foi muito triste. Então, realmente, a nossa área hospitalar, ela tem momentos, né? Esse momento foi um momento muito difícil para todos. Foi um momento de muito desafio, de muito estudo, né? A gente vê a diferença, porque eu que comecei na pandemia, eu tinha 10 pacientes entubados. Hoje eu vou na UTI, eu tenho 2, 3. É totalmente diferente, né? A gente sabe que realmente foi uma coisa muito marcante. Bom, muito obrigada, gente. Eu vou encerrar o nosso episódio. Eu queria novamente agradecer vocês. Eu sei que não é fácil falar em público. Confesso, eu até fiquei nervosa com vocês 2 aqui hoje, tá? Porque, né, é tudo muito novo pra mim e pra vocês.
mas eu sei que vocês vieram de coração. Muito obrigada por compartilhar, por mostrar, né, dar a voz a especialidade de vocês, que é a fisioterapia. Eu acho que realmente que todo mundo que assista esse episódio consiga valorizar, consiga entender o papel real da fisioterapia dentro do ambiente hospitalar ou fora, né, independente, mas o que a gente focou aqui são nos pacientes críticos. E vocês querem dar algum recado, falar alguma coisa, aí cada uma olha para sua câmera. Passou rápido, né? Viu? Coisa tá um pouco nervosa, mas eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho da nossa profissão, que a gente mostrou que é tão importante, né? Que vocês não precisem da gente no momento crítico, mas se precisar a gente vai estar lá, a gente vai ajudar, a gente vai fazer, a gente vai estar sendo parte da equipe também. Ótimo. Eu queria só agradecer mais uma vez. Espero que... Eu sei que a fisioterapia é um assunto amplo, gigante, mas eu espero que a gente tenha conseguido falar um pouquinho de uma forma leve e descontraída. Sim. E as pessoas terem curiosidade para conhecer o que a gente faz, qual é a qualidade de vida que a gente pode trazer. E vocês vão estar ali no hospital para explicar se for necessário, né? Bom, gente, muito obrigada por participar do episódio. Se ficou alguma dúvida, não deixe de deixar aí nos comentários. Curta, compartilhe esse vídeo, mande para a família, para amigos. Se vocês têm amigos nessa situação, né, internado em ambiente hospitalar, não deixe, né, de conversar com o fisioterapeuta dela, com o médico, com todos ali, saibam a importância de cada um, tá? Muito obrigada. Obrigada. E um bom café a todos.